A sua espada é de ouro, sua coroa é de rei, seu matinata da Umbanda, seu canjira mugongo, ogoiê. Damos início à nossa primeira live, né? Sejam bem-vindos, estou muito feliz por cada um de vocês estar aqui comigo. E tivemos já, né, um encontro no último domingo do mês passado, foi lindo, foi marcante, muitos de vocês aqui estiveram presentes. E, antes de tudo, Motumbá. Motumbá é uma saudação, né, pedindo as bênçãos para que a gente consiga fluir muito bem. Então, sempre quando a gente está dentro de um terreiro, a gente fala Motumbá e é respondido com Motumbá Axé. Então, às vezes, quando eu disser Motumbá, não fiquem acanhados, tá? É só dizer Motumbá Axé, que essa é uma tradição muito antiga de pedido de bênção. E bênção aos mais velhos, bênção aos mais novos, bênção aos mais sábios. Motumbá Axé, isso aí. Então, vamos lá. Hoje o estudo, deixa eu me acertando aqui. Ok, nós vamos falar dos fundamentos que regem a prática da Umbanda e quais são as principais ritualísticas. Se porventura vocês tiverem alguma dúvida, levanta a mãozinha. Vocês sabem levantar a mãozinha aí? Sabe, né? Beleza, maravilha. Ou escreva no chat, só que o chat não está aparecendo. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Tá, agora apareceu. Quando a gente fala de fundamento, né, a gente se estende em algumas questões. Os fundamentos, pessoal, dentro da Umbanda, existem alguns fundamentos técnicos ali, práticos, onde se aprende dentro do terreiro, né? Eu coloquei como 3 pilares: amor, humildade e caridade. Por vezes, vocês não irão aprender isso dentro de um terreiro. No nosso último encontro, vocês viram o quão complexo é, né, a Umbanda, o surgimento da Umbanda, o quanto de raízes existem, né, o quanto que existe até um preconceito dentro da própria religião, porque existem N vertentes. E muitas delas, quando você coloca pilares, por não existir uma formatação necessária da Umbanda, é como se você estivesse fazendo uma atrocidade. Mas cada dirigente, né, cada pai ou mãe de santo tem os seus próprios pilares, tem as suas próprias maneiras de ver. Então eu trago a minha maneira de ver e vou falar um pouquinho também sobre algumas vertentes que diz: a Umbanda, ela necessariamente não seria para praticar a caridade, seria para cultuar os guias, para cultuar os orixás, para cultuar os nossos ancestrais. Ao meu ver, é também, mas a gente colocando alguns pilares, as pessoas que entram dentro de um terreiro, elas já conseguem entender e enxergar o que plana ali naquele lugar, naquele recinto, quais são, né, esses valores. Então, eu decidi incluir amor, humildade e caridade. Amor. O amor é aquele que a gente já está tão acostumado, porque a maioria daqui participam, né, de cerimônias da ayahuasca. Então é aquele amor universal, é aquele amor que a gente pratica por realmente estar ali inteiro. Inclusive, quando a gente trabalha dentro da Umbanda, se você não estiver num bom dia, você percebe o quão distante você está daqueles trabalhos. Por quê? Porque você não está sentindo esse amor. E é através desse amor que as entidades também trabalham, é através desse amor que traz o acolhimento e a cura. E vocês viram que um dos significados que mais prevalece dentro da Umbanda, de forma bem resumida, é Umbanda, a arte da cura. Então, é necessário ter cura para que você consiga ter, né, melhor, é necessário ter o amor para que você consiga estender e levar essa cura, seja para si mesmo,
seja para o outro, porque Umbanda é doação. E sem amor é complicado você realizar esse feito de doar. Humildade. Aqui eu vou comentar um outro assunto também. Na Umbanda, a gente entende que sempre seremos aprendizes. Até coloquei, somos eternos aprendizes. Até mesmo as entidades, elas aprendem ali com a troca. Por quê? Os guias, os mentores espirituais, eles também estão em constante evolução dentro da Umbanda. Então, eles trabalham, cada um tem o seu traço, cada um tem o seu trejeito, mas todos eles trabalham com humildade, ensinam, são guias, possuem maiores conhecimentos que nós. Muitos dos nossos guias, eles já passaram por situações semelhantes às nossas, por isso que hoje eles são guias. E existe dentro disso, dessa guiança, o livre-arbítrio. Mas ele diz, olha, se você for neste caminho, aconteceu isso, pode ser que não seja tão interessante e vai te conduzindo de uma forma que a guiança seja efetiva. É como um guia turístico. Você vai para algum lugar que você desconhece, mas esse guia turístico conhece os movimentos, sabe aonde é um lugar seguro e é um lugar bom. Daí essa palavra guia. Ele já sabe o que tem de acontecer, o que pode acontecer, e ele tem contato com uma lei maior. Então, sempre lembremos, né, de trazer a humildade. Somos eternos aprendizes. Caridade. Se a Umbanda é a arte da cura e estamos para trabalhar, para se doar, para colaborar com as outras pessoas e, consequentemente, evoluirmos em conjunto, é necessário que tenhamos, junto com o amor, junto com a humildade, um sentimento, né, de fazer caridade. E essa caridade, ela é sem julgamentos. É tão como um terapeuta. Um terapeuta, ele tem ali o seu trabalho, mas ele não julga a outra pessoa. Ele ouve, ele pratica a escuta ativa e auxilia aquela pessoa a poder conduzir a sua vida melhor, trazendo visões que talvez ela sozinha não tenha conseguido. Então, é sem julgamento, né? Cada um tem a sua forma, ao seu tempo. E caridade, quando a gente menciona, ela foge do material apenas. Ela não é apenas material. É emocional, espiritual e energético. Por quê? Porque você está ali, né? Você se dispôs, você teve que ir até algum lugar, você teve que reservar o seu tempo, reservar o seu momento, o seu estado emocional. Vocês vão perceber que quando se tem gira, tem também alguns preceitos, assim como antes de cerimônias, você vai ali se resguardar, né? Vai resguardar o seu lado emocional. O espiritual você vai se entregar, você vai mergulhar e vai dispor da sua própria energia. E além desses pilares, eu até comentei um pouquinho aqui da lei maior, exige respeito às outras religiões. Com o tempo, e participando de terreiro, eu pude perceber, e não falando assim do meu terreiro, já participei de vários e vários terreiros. Você percebe que existe ali uma espécie de olhar para outra religião, por mais que se tenha um respeito, mas quando você vê algo que não é comum ali praticado no seu rito, muitas pessoas acabam fazendo uma espécie de gozação, fazendo uma espécie de um olhar pejorativo que não é legal. Então, sempre lembrar desses pilares, sempre lembrar que existe uma lei maior, cada um tem o seu tempo e que você não possui a verdade, né? Que existe outros entendimentos, outros ritos, outras formas de cultuar a Umbanda, ou seja, qual religião que for. Então, é um desenvolvimento constante do espírito através do bem, igual às outras religiões. É essa
o pilar que estabelece esse caminho de evolução. Então, sempre lembremos, quando a gente olhar algo, pensar duas vezes, né? Todos estamos evoluindo e não existe um caminho certo, existe aquilo que faz tocar o seu coração. Fundamentos e valores que regem a prática da Umbanda, né? Que regem a prática. Antes de eu entrar aqui, alguém tem alguma dúvida ou quer comentar algo? Fiquem à vontade, pode desmutar o microfone para a gente dar continuidade. Ninguém sem perguntas? Então vamos lá. Alguns fundamentos que eu inseri, isso tudo eu que escrevi, tá, gente? Então é conforme a minha prática mesmo. Fé, disciplina, respeito à natureza, ação responsável mediúnica, eu vou estar falando cada um desses pilares, desses tópicos, a prática de caridade sem barganhas, desenvolvimento moral e espiritual contínuo e o não julgamento. Fé. Quanto à fé, vocês analisando também o contexto histórico, analisando aquelas pessoas, os primeiros ali, né, os que deram as origens, os que deram o início a tudo, vocês percebem que aquilo não existia. E o que exigiu deles? Exigiu a fé na guiança da intuição, a fé nos espíritos, nos guias e nos mentores. Então, dentro dessas práticas, a gente percebe que muitas vezes até a nossa própria fé, a gente vai ser colocado em xeque. E aí é onde que a gente consegue perceber se estamos no bom caminho ou não. Aqui eu trago até uma passagem pessoal minha, que é o quê? Esse mesmo movimento que a gente está fazendo agora. Recebi, ouvi essa guiança, por muitos anos eu até corri, até fugi, mas sempre estive frequentando a Umbanda e agora chegou o momento de eu me entregar. Então, no último domingo do mês passado, né, no nosso último encontro, vocês viram, existiu uma entrega. Por quê? Quando se guia uma prática de Umbanda, quando se conquista ali a realização de um terreiro, não é o Bruno, não é os dirigentes que ditam as regras. São os guias, o mentor daquela casa. Então, é necessário que a gente tenha fé. E esse momento de fé, ele também é tão importante, porque é o que traz para você a certeza de que existe algo maior. Como assim, Bruno, a certeza de que existe algo maior? Cada um de nós temos os nossos pensamentos pessoais, os nossos pontos de vista. E muitas vezes o seu próprio guia, ele vai te intuir ou até mesmo conversar com você, você percebe que com o tempo, com o desenvolvimento, você consegue conversar, dialogar com esses espíritos, mesmo não realizando o fenômeno da incorporação. E aí vem na sua mente uma forma, pensamento, que não é a sua. E você se depara, peraí, se não sou eu que penso assim, não vem de mim. Logo, a sua fé ali, ela está de uma maneira ou outra sendo comprovada e esfregando, né, na sua cara a maneira de condução. Então, a fé, ela é muito importante para quando a gente se pratica a Umbanda. E existem esses parâmetros que a gente consegue, né, fazer um termostato daquilo que existe ou não existe. Disciplina. Aqui eu trouxe a disciplina que também está relacionado à fé. Dentro das práticas de Umbanda, das práticas mediúnicas, existem preceitos e existem também outras orientações, vocês vão ver um pouquinho mais para frente nos slides, alguns ritos. E isso tudo, além de fé, envolve a disciplina, porque você vai necessariamente estabelecer um compromisso. E essa palavra compromisso, ela pega para muitos de nós. Por quê? Pensamos, já temos
tantas obrigações, já temos tantos afazeres e agora mais um compromisso. Mas a vida, ela é o equilíbrio de tudo. Se você não conseguir ter um equilíbrio do lado material, do lado espiritual, né, um equilíbrio com a sua família, um equilíbrio com tudo o que existe na Terra, talvez você não esteja num caminho amoroso, num caminho do amor, que é lá, né, um dos pilares que a gente viu aqui. Então, essa disciplina exige, inclusive, com a direção, o direcionamento dos nossos guias espirituais. Eles falam para nós, olha, Bruno, faz assim. E você começa a dialogar, né? Mas o meu ponto de vista é outro. Eu quero fazer assado. E o livre-arbítrio? Isso quando você começa a brigar. E o livre-arbítrio, né? Tudo bem, você vai seguir o caminho que você decidir, mas os guias estão ali para orientar. E o fato é que, quanto mais você conseguir seguir as orientações dos guias, mais próximo da sua missão de vida, mais próximo da felicidade você vai estar. Então, tenha fé, tenha essa disciplina, porque eles sabem o que eles estão dizendo. E eles explicam para você. O que é lindo na Umbanda é isso. Eles dialogam com você. E os dirigentes espirituais estão ali também para orientar, né, o modo de preparo, o modo de se fazer. Os dirigentes, eles são apenas canais, assim como cada um de nós, que vocês vão ver um pouquinho mais para frente. Respeito à natureza. Os orixás, eles são as forças da natureza, eles representam as forças da natureza, eles representam o axé dentro de cada elemento encontrado. Então, isso eu fiz questão também de estar inserindo, por quê? Porque você vê muitas práticas que não são consideradas umbanda, que degradam a natureza, o meio ambiente. Então, sempre lembrar, respeito à natureza, porque ali está o orixá, ali está o caboclo, ali está os guias, os mentores, em cada encruzilhada, em cada mata, em cada floresta, em cada pedra, em cada árvore. Ação responsável mediúnica, que eu comentei um pouquinho. O que acontece? O médium, ele está a serviço, assim como o dirigente. Todos nós estamos a serviço, todos nós somos médiums, sempre em desenvolvimento, somos eternos aprendizes. Não existe um médium que fala, eu estou desenvolvido. Quando você diz estou desenvolvido, na verdade é apenas uma forma de dizer, mas o desenvolvimento mediúnico é uma constante evolução. E aqui acaba com o tempo trazendo uma certa vaidade. Às vezes nem precisa tanto tempo assim. Por quê? Quando você começa a trabalhar o seu lado mediúnico, você começa a perceber que você ganha, entre aspas, poderes. Mas na realidade, esses poderes são faculdades e muitos médios acabam se apoderando daquilo para objetivos que fogem ali da cura, do amor, da caridade, da humildade e acaba trazendo a vaidade. Até aqui, alguém tem alguma pergunta? A prática da caridade sem barganhas. As bênçãos dentro da Umbanda sempre vêm pelo merecimento e necessidade. Por vezes, você não sabe que aquilo é necessário, que aquele desenvolvimento é necessário, mas os guias, eles enxergam lá na frente. Então, eles sabem que um passinho que você dá hoje, você vai chegar ou tende a chegar até tal lugar. Então, com isso, você vai desenvolvendo, ganhando essas bênçãos por merecimento e necessidade, por mais que você não saiba que naquele momento é necessário. Mas se você desenvolveu, filho, filha, é para trabalhar. E com grandes poderes, grandes responsabilidades. Você vai aprender sobre a responsabilidade sempre que você vai se desenvolvendo, se aperfeiçoando cada vez mais. A gente tem até um ditado, né, que diz que
Deus não deu asa à cobra, né? Ou ainda que a gente tem apenas aquilo com que a gente é capaz de lidar. E que se a gente tem aquilo com que a gente é capaz de lidar, e se você desenvolve, seja uma técnica científica, seja uma técnica ou um talento espiritual, é porque certamente você vai utilizar isso em algum momento da sua vida e talvez você utilize isso muito. Então, saiba que a responsabilidade de olhar para aquilo, de poder ajudar o próximo, de poder atuar na arte da cura, atuar na Umbanda, isso fatalmente vem. Porque se você tem, é porque você merece, é porque é necessário nesse momento e isso tudo é para que você desenvolva você e outras pessoas. Aí aqui, né, tem alguns trabalhos esparsos, eu coloquei trabalhos esparsos. O que acontece? A prática da caridade sem barganhas e trabalhos esparsos. Existem trabalhos que não são considerados trabalhos de Umbanda, mas dentro de terreiros você aprende alguns trabalhos, você aprende certas maneiras de atingir determinada finalidade. Isso é porque você vai utilizar dentro de algum desenvolvimento. Mas aquilo que você vê, que se cobra, que se faz nas encruzilhadas, despachos, a famosa macumba, isso está fora da Umbanda. Tá? Isso são trabalhos esparsos, que as pessoas elas cobram para fazer isso e que, no meu ponto de vista, embora exista ali, né, toda uma ordenança, isso não é Umbanda. Tá? Então, se vocês se depararem com isso, mas fulano cobrou por isso, cobrou por aquilo. Isso não é Umbanda. Tá? E dentro do candomblé também, né, tem alguns ritos que você percebe que é necessário você pagar pelo, é dito a mão, né, a mão do pai ou a mão da mãe de santo, pelo preparo ali, pela condução. Dentro do candomblé, isso é super natural. Dentro de algumas umbandas, com traços também do candomblé, acontece. E não está errado. Mas dentro do meu posicionamento, eu vejo que trabalhos esparsos são trabalhos fora da contextualização da Umbanda e que o médium, quando ele pratica Umbanda, quando ele vai no terreiro, ele não faz esse tipo de trabalho. Ele está ali com outros propósitos, por isso do amor, por isso da caridade, por isso da humildade. Mas eu não quero também que vocês pensem que por esse meu posicionamento isso é errado. Não, isso não é errado. Isso são práticas, né, que, ao meu ver, tem mais relação com filosofias, tem mais relação com posicionamentos do que com a Umbanda. E também a Umbanda, a gente não se cobra, né? Não se cobra ali para que a gente consiga realizar os trabalhos. Mas é importante a gente lembrar que um terreiro, ele não se paga pela moeda espiritual. O terreiro, ele é necessário uma estrutura, é necessário elementos utilizados nessa estrutura, é necessário, por exemplo, velas, incenso, defumador, é necessário atabaque. Então, assim, é nítido que, embora na Umbanda não se cobre, muitas pessoas ainda pagam aluguel. Então, como que se é feito isso, né? Eu não posso cobrar, mas é necessário ter isso. Eu vou viver de luz? Não, você vai ali praticar a caridade, praticar a humildade e a união dentro do terreiro e tradicionalmente é dividido, é feito um rateio sem lucro algum. É feito apenas uma manutenção, porque vocês vão perceber com o tempo o tanto de velas, o tanto de fundamentos, o tanto de itens, embora não seja caro, mas se sempre a mesma pessoa fizer tudo isso, uma hora o terreiro espana, a não ser que essa pessoa ela esteja num patamar muito bem estável. Alguma dúvida aqui?
desenvolvimento moral e espiritual contínuo. A Umbanda, ela ensina que a prática não é feita apenas no terreiro, tá? A prática de desenvolvimento como pessoa, de desenvolvimento como ser humano. Não adianta ter declarações, sou umbandista, se a Caboagira você não é mais da Umbanda. Se a Caboagira, você não pratica aqueles princípios que você aprendeu. Então é necessário você sempre lembrar, tal como o trabalho de ayahuasca começa quando termina, né? Porque o que você vai fazer dali para frente é o que importa. Então, dentro do terreiro, existe sim, né, um momento de atendimento, um momento de cura, de desenvolvimento espiritual, para que possamos atuar bem, né, dentro dos nossos afazeres, dentro da nossa vida profana. Mas lembremos que, além desse movimento de amor, de humildade, de caridade, desses pilares que eu tenho trazido, é necessário a gente estender as práticas, estender aquilo que a gente aprendeu ali. Muitas vezes o Cambone, por exemplo, o Cambone é uma das pessoas que mais aprende dentro do terreiro. Por quê? É ele que está servindo, que está ali orientando a entidade. Muitas vezes a própria entidade chama um Cambone para que anote alguns afazeres, algumas tarefas, ou uma receita, um banho. E aí o Cambone ele vai aprendendo tudo aquilo e vai ouvindo os conselhos. E quando estamos incorporados também, serve, né, para os três lados, para o Cambone, serve para quem está ali, né, no consulente e para quem está incorporado, porque são palavras tão cheias de sabedoria que se você aprender, você ouvir, você conseguir praticar realmente a sua escutativa e deixar morrer ali, é muito ruim, é uma coisa que não traz nenhum benefício. Então é necessário a gente estender fora do terreiro esses ensinamentos. E aqui, né, eu coloquei a Umbanda ensina evolução, ela se dá a cada dia, em cada ação, palavra ou pensamento. É sobre isso. O não julgamento, eu já comentei com vocês. Todos têm o seu tempo, todos têm o seu caminho. Uma coisa que atrapalha muito o desenvolvimento mediúnico é o julgamento. Seja o julgamento por si mesmo, que é o que vão achar de mim, seja o julgamento de outras pessoas que começam a cutucar, ó, olha lá, olha lá, olha ali. Isso é horrível. Se existir isso dentro de um terreiro, isso trava tudo, isso bloqueia. Vocês vão entender que um desenvolvimento mediúnico, ele se dá pela pureza, pela leveza, pela fluidez. Cada médium tem o seu próprio caminho, cada médium tem a sua própria forma de aprender. Uns demoram muito, igual eu, e o muito é relativo, outros aprendem com muito mais facilidade. O segredo é aprender a se entregar, é aprender a sentir o seu próprio coração, aprender a sentir os guias se aproximando e levar tudo isso para o dia a dia. E aqui no próximo ponto, alguém quer fazer alguma pergunta? Levante a mão ou abra o microfone e fale. Tá. Algumas principais ritualísticas na Umbanda, tá? Passando um pouquinho, voltando, né, retrocedendo um pouco sobre fundamentos. Esses fundamentos eu trouxe como princípios bases. Muitos dos fundamentos você aprende dentro do terreiro. Então a prática ali, a magia da coisa, você vai aprender dentro do terreiro. Você vai aprender muitas vezes com o seu próprio guia. Você vai aprender com o pai ou mãe de santo. Você vai aprender com o seu irmão de santo. Ou você vai aprender com o Cambone, que já viu muito mais coisa. E algumas ritualísticas que acontecem tradicionalmente, tá? Tem muito mais que isso, principalmente nesse ponto aqui da gira, mas eu coloquei como alguns pontos que a gente consegue visualizar, consegue perceber em vários terreiros.
dentro, né, no próximo domingo, a gente vai ter o nosso segundo encontro, e vai ser um encontro onde a gente vai chamar também os pretos velhos, e lá eu vou ensinar para vocês, né, algumas coisas que eu não vou falar aqui, tá? Mas são coisas que vocês aprendem na hora ali, que é uma particularidade de cada tradição, de cada lugar, e eu vou mostrar para vocês, né, aquilo que eu pude aprender nesses uns 18 anos. Não é tanto, mas é um bom começo. Defumação, abertura dos trabalhos, gira, pontos cantados, toques dos atabaques, trabalhos de descarrego, limpeza espiritual, obrigações e oferendas, encerramento, ponto de fechamento. Então, tradicionalmente, você indo no terreiro, isso você vai ver. A defumação, ela nada mais é que a queima das ervas sagradas. Cada terreiro tem a sua própria maneira de defumar, cada terreiro tem as suas ervas ali, que foi passado muitas vezes de geração para geração, que serve basicamente para limpeza do ambiente, limpeza dos médiuns e limpeza do consulente, né? E limpa ali o altar também, então é como o nosso cachimbo, tá? Quem está acostumado a chanupar, a cachimbar, é similar. Abertura dos trabalhos. Você percebe, voltando um pouquinho, a defumação, alguns terreiros fazem antes de iniciar os trabalhos, outros depois. Eu faço depois. Então a gente canta um ponto de abertura, que ali a gente já está conduzindo para esses portais, para esses canais mediúnicos, e sempre a gente está ali, né, cantando essa abertura. Vou abrir minha Jurema, vou abrir meu Jurema. E aí tem o momento da defumação e também um momento de chamar o Oxalá. No meu ponto de vista, a gente saúda o Oxalá sempre, porque ele ali é o que representa a fé maior, é ele que representa essa devoção, e ele é o pai de todos os orixás. Então a gente saúda ele para que ele abra esses portais espirituais para nós. A gira nada mais é que a reunião onde os médiuns recebem as entidades, onde os médiuns eles orientam os guias espirituais e que pratica a cura. E existe uma ordem dentro da gira. Vocês percebem também que a gente sempre canta para os guardiões. Seu tranca-ruas, dá uma volta lá fora. Quem for bom, botar para dentro, e quem não for, deixa lá fora. Esse é o ponto que a gente está saudando ali os guardiões, para que eles façam as proteções, porque os portais mediúnicos, eles estão prestes a serem abertos, e ali é necessário ter uma proteção desses guias, que são os Exus e Pombogiras. Depois, tradicionalmente, a gente canta para alguns orixás, tá? Existem aí também, dentro do candomblé, tem o famoso xirê, que existe uma sequência. Dentro da Umbanda, existe e não existe. Tá? Então vocês vão ver que existe uma ordem, mas não necessariamente você vai cantar para todos os guias, todos os orixás, tá bom? E por fim, as linhas espirituais. Aquele dia vai ser Preto Velho e Herê. Então você vai passar por essa sequência, você vai poder ver isso, vai fazer o ponto de abertura, vai fazer a defumação, vai ter a prece, que eu não coloquei aqui também, que é algo mais singular, e depois disso tudo, vai chamar os Exus, não necessariamente para trabalhar ali incorporado, mas para fazer a proteção, orixás e as linhas daquele dia. Então eu coloquei aqui caboclos, pretos velhos, crianças de herê, etc. Não é que você vai chamar todos esses guias no mesmo dia. Tem gira para isso. Mas tradicionalmente não é assim que acontece, tá? Pontos cantados. Aqui é bem interessante, é que a gente hoje é muito comum, principalmente quando estamos em cerimônias de ayahuasca, a gente se depara com músicas de guias, músicas de protetores espirituais, de orixás. As músicas são totalmente diferentes de pontos cantados. Ponto, você consegue aprender melhor dentro do terreiro. Então,
tem pontos que, melhor, na verdade, todos os pontos é como se fossem chaves, são chaves tonais para que você invoque aquela energia, são os cânticos sagrados para trazer aquela força espiritual, aquela energia para a gira. As músicas, a gente consegue também perceber a aproximação, mas é diferente. E aqui é igual uma cerimônia de ayahuasca, não tem como eu explicar necessariamente para vocês como que é uma cerimônia de ayahuasca, o que você vai sentir. Mas para você ter uma percepção melhor, é necessário que você esteja ali conectado com o seu ponto, conectado com aquilo que a curimba, né, os toques dos atabaques está trazendo. Então, é um ótimo meio também para você sentir qual é o seu guia, para você sentir e começar a se aproximar, você trazer aquele arrepio, que na verdade não é você que traz, mas você sente um arrepio, às vezes você sente uma reação no seu corpo, sempre naquele ponto cantado. Por quê? Porque aquele ponto, ele tem uma conexão muito ligada com a sua espiritualidade. Então, observe, mas não observem com a razão, observem com a reação do corpo, observe com o que você está sentindo naquela música, naquele ponto. E a curimba, que são os toques dos atabaques, é o que harmoniza, limpa, eleva o ambiente e conduz a gira. Na ausência, por exemplo, né, do pai ou mãe de santo, são os ogãs que conduzem a gira. E muitas vezes, os ogãs, eles têm uma percepção ainda maior que o próprio dirigente. Ele sabe o momento que é para você cantar ali um ponto de descarrego, para você fazer um chamamento. Então, os dirigentes, eles trabalham em conjunto com a curimba. E é a curimba que guia a gira, na verdade. Trabalho de descarrego e limpeza espiritual. Para você ver esse tipo de trabalho, né, isso acontece também em toda casa. É natural, tá? É normal. Existe ali a tronqueira, a porteira dentro de uma casa, mas é uma permissão que é concedida pelos guardiões para aquele egum, aquele espírito de baixa vibração, ele está adentrando para que você faça dois trabalhos. Um trabalho é afastar esse espírito do médium. Porque se é um trabalho de descarrego, é um espírito ali obsessor. Então, muitas vezes esse espírito obsessor ele está prejudicando a vida daquela pessoa. E aí é feito, né, o ponto de descarrego. O outro ponto, ou outro motivo que se faz esse trabalho de descarrego e limpeza espiritual e que é permitido a entrada deles dentro do terreiro, é um caminho de evolução para aquele espírito. Então você percebe que é natural que pretos velhos conduzam esses tipos de espíritos, é natural que Exus e pombagiras conduzam esse tipo de espírito, e é natural também que os boiadeiros conduzam esse tipo de espírito. Por quê? Porque são esses guias, esses mentores, que você percebe que eles têm maior afinidade. Né? Os boiadeiros, por exemplo, eles fazem toda a parte de limpeza espiritual da direita. Os Exus e pombogiras fazem esse mesmo trabalho no da esquerda. E os pretos velhos, eles acessam tanto a linha da esquerda quanto a linha da direita, e eles são excelentes mestres e professores. Então eles têm um axé, uma mandinga extremamente potente. E acontece também de um preto velho guiar esse tipo de limpeza espiritual, esse tipo de descarrego. Obrigações e oferendas. Aqui a gente também traz a palavra compromisso. Né? O que são as oferendas? São flores, velas, alimentos simples que a gente entrega para os orixás, até mesmo para os guias, em agradecimento e também para trazer o fortalecimento daquela energia para a gente se aproximar ainda mais. E essa palavra obrigação,
no meu ponto de vista, ela vem por conta do compromisso, por conta do comprometimento com aquilo. Como, por exemplo, a gente tem a tronqueira. A tronqueira, ela é o seu ponto de descarrego e é o seu ponto de proteção. Então, toda gira, você vai ter um momento de firmar a tronqueira, de acender as velas, de bater paô, que é a saudação ali, de ativação desses guardiões. Embora vocês não vejam isso acontecendo, existe em todo o terreiro. E quem que vê isso? Apenas os médiums. E às vezes não são todos, porque não é todos que podem ter o acesso até este lugar. Mas com o tempo você vai trabalhando, você vai se desenvolvendo e vai auxiliando também essa casa, porque a tronqueira, por mais que seja uma responsabilidade do terreiro, ela é basicamente isso, é uma responsabilidade daquele grupo, do coletivo, e não apenas do dirigente, do pai ou mãe de santo. Então é necessário ter esse contato com a tronqueira também, com segurança, porque sem tronqueira, a gira não pode acontecer. Sem tronqueira, vai ser gira de egum. Sem tronqueira, vai ser gira de guias que não possuem uma sabedoria. Então é muito perigoso quando você vai a algum lugar e não sabe, né, se tem tronqueira ou não, porque eles fazem o filtro. Eles permitem a entrada, o ingresso de alguns espíritos. E eles protegem todo esse campo espiritual para quê? Para que a gente consiga trabalhar de uma forma leve, sutil e harmoniosa. E por fim, vocês percebem também que toda gira tem um encerramento, né, que é o que? É o ponto de fechamento. Vou fechar minha Jurema, vou fechar meu Jurema. E ali não é apenas um fechamento, um encerramento no plano material. Ali é um encerramento no plano espiritual. Por quê? Você abriu, os portais estão ali abertos, você está conectado, você está conectada. E ao final, depois de ser realizado todo o trabalho de cura, de elevação, é necessário também ter esse momento de encerramento e de agradecimento ao plano espiritual. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar algo? Não. Eu trouxe para vocês, para aguçar um pouquinho, sobre algumas práticas na Umbanda, sobre algumas cerimônias. O Marco, que é o nosso atabaqueiro, nosso curumbeiro, nosso ogã, ele não pôde estar hoje aqui na reunião, mas ele conhece muito dessas práticas também, e ele queria até trazer, vamos fazer um amaci, vamos fazer... Aí o que eu disse para ele? Eu falei, Marco, ainda não é o momento. É necessário que as pessoas elas saibam o que acontece, como acontece, por que acontece. Inclusive, eu conversei com uma grande amiga essa semana, que ela estava querendo entender melhor sobre essa parte da espiritualidade, e o que eu disse para ela? Existem alguns pontos de vista e alguns terreiros. Muitos terreiros você aprende apenas estando ali dentro, apenas estando iniciado, apenas passando pelo batismo. Comigo, lá na época do candomblé, há muitos anos, aconteceu isso comigo. Não existia ali um estudo necessariamente, o estudo é até natural que seja passado através da oralidade. Mas você percebe que o conhecimento ele é limitado e que conforme você vai se aprofundando dentro da religião, você vai aprendendo mais. Isso acontece muito no candomblé, isso acontece muito na Umbanda. E o meu conceito de aprendizado foi-me dito que eu seria o próximo, né? Primeiro iniciou o pai de santo lá da nossa casa, que é o Henrique, e a gente éramos irmãos de santo naquele momento. E eu era o próximo. E quando apontaram para mim como eu era o próximo, eu nunca pisei lá, né? Parei de ir. Isso não é algo grandioso de se dizer, mas foi a forma que eu me vi. Eu não assumia que eu era umbandista, eu não assumia que eu era candomblessista.
Como que eu vou passar por um rito de iniciação se eu não tenho isso comigo, se eu não me sinto preparado? E eu trouxe um aprendizado disso que é o quê? Você consegue sim aprender, você consegue sim se desenvolver até o momento da iniciação. E você escolhe se você vai dar seguimento através de uma iniciação e vai se aprofundar com uma conexão sua com o seu guia, ou se você também está em fase de estruturação. Então, eu vejo que para você entrar dentro de um terreiro, não é necessário você falar, vou me iniciar. Não, você está lá aprendendo, você está lá se desenvolvendo, ouvindo e prestando atenção. Você está lá para saber se é um bom lugar para você e o seu coração que vai dizer. E claro que a própria espiritualidade, ela vai conceder para você os dons, os talentos, vai praticar isso com você conforme a sua entrega. E é fato que se você não veste a camisa, eles não vão entregar 100% daquilo. Eles vão entregar até o momento que eles veem que você tem aquela responsabilidade e aquela forma de trabalho. Porque que você seria sobrecarregado com dons e talentos, com compromissos e obrigações, se sequer você escolheu isso para si mesmo. É por aí o meu pensamento. Dúvidas até aqui? Não? Então vamos lá. Práticas rituais e sua importância para a conexão espiritual. Deixa eu voltar um pouquinho. Dia 29/6, a gente vai olhar sobre esses temas, tá? Então, se eu não me engano, é o nosso último ou penúltimo encontro, que é o quê? Temos o Amaci, a lavagem do Ori. Eu poderia falar um pouco sobre cada um, mas eu prefiro que vocês enxerguem aí e eu vou passar os olhos para que vocês vejam o quão grandioso é, né, o quanto de prática existe, né, de forma bem típica dentro de um terreiro. É como se fosse a roda do ano dentro da Umbanda. Né? Temos a roda do ano no xamanismo, temos a roda do ano na Wicca, mas temos também essas cerimônias típicas. Então, tem a Maci, que é a lavagem do Ori, a oferenda para Oxalá, tem os nomes também em Yorubá, tá? Deitada de Oxalá, batismo, iniciação, confirmação, a quartinha, que é onde você consegue enxergar ali trabalhos realizados, como que você está de espírito. Temos a festa em homenagem a Ogum, homenagem aos pretos velhos, homenagem ao Baloaê, as Iabás, que são as mulheres orixás, festas dos erês, homenagem aos Exus em Pombagiras. Inclusive, nós teremos esse ano novamente lá na fogueira, vai ser muito legal. Gira de desenvolvimento. Gira de desenvolvimento, aqui é uma gira de desenvolvimento mediúnico, de desenvolvimento de incorporação, de desenvolver aquilo que a sua mediunidade ela está trazendo. Não necessariamente, embora seja tradicionalmente o desenvolvimento, ele é de incorporação. Então não necessariamente vai ser de incorporação. Tem outras formas também mediúnicas. E isso é feito apenas fechado, né? Aqui é feito apenas para aqueles que realmente estão comprometidos, aqueles que você percebe que eles sempre estão ali, né, dentro da prática do amor, da caridade, e as outras pessoas, inclusive consulente, não que o consulente não esteja comprometido, mas aqui você começa a vestir a roupagem da Umbanda. Aqui você começa a entender o que é trabalhar, o que é seguir a sua própria intuição. Então são giras fechadas. Por isso que talvez a maioria de vocês não tenham visto, mas giras de desenvolvimento é muito normal dentro de um terreiro, tá? Fecha-se as portas, não tem consulente e ali é feito o trabalho de desenvolvimento. Embora cada ritual, cada gira também vai se desenvolvendo. Gira da mata, gira da praia. Essa gira da praia aqui é muito especial, costuma ser a última do ano, tá? E aqui também tem um monte de apontamentos, de não sujar a praia e tudo mais, elementos naturais. Casamento na Umbanda. Ainda bem que eu coloquei casamento na Umbanda. Eu falei de humildade lá no começo, tá? Humildade, gente, não
está ligada com pobreza, tá? Humildade é a humildade de saber que você está ali em constante evolução, é a humildade de saber que muitas vezes você é professor, que muitas vezes você é aluno, é a humildade de se colocar, é a humildade até de se calar e de ouvir e da forma de falar. Então, no casamento, eu sou daqueles que você pode fazer, né, trazendo assim essa arte, essa conotação, que na Umbanda o casamento ele representa a união dos orixás. Então você pode enfeitar com ervas, você pode fazer aquilo que o seu coração sente, você pode fazer uma estrada de folhas, enfim, é algo muito bonito e especial. E ritual fúnebre. Não sei por que está ali abaixo do ritual, né, de casamento, mas é um ritual que também é muito emocionante. É um ritual que eu nunca participei, mas eu já pude assistir, já pude compartilhar de pessoas contando. E tem um nome específico também, mais necessariamente dentro do candomblé. Tá? E aqui é um pouco delicado, porque às vezes a família não é da Umbanda, e aí chama o padre, ou às vezes a família é da Umbanda, aí vai o próprio dirigente, o sacerdote, ou às vezes é o próprio sacerdote ali que faleceu, então é um ritual muito representativo, e lembrando também que o ritual fúnebre dentro da Umbanda, ele, assim como o batismo, iniciação, ele está totalmente desvinculado com o pensamento da Igreja Católica. Tá? Dentro da Umbanda você não morre, né? Dentro da Umbanda você não vai para o inferno. Dentro da Umbanda é uma grande possibilidade de elevação, por exemplo. Todos me vendo, quem puder desativar aí o... Legal, legal. A nossa apresentação, né, sobre essa temática foi bem, acredito eu que foi básica, tá? Mas é profunda, porque muita gente não tem essa consciência, essa percepção de como que funciona uma gira, de que existe uma estrutura, não é só chegar ali, cantar os pontos, tocar, não, existe um compromisso, uma seriedade, existe uma série de firmamentos, de fundamentos que é feito dentro do terreiro. E deixa eu achar uma outra coisa aqui. Eu vou convidar vocês, né, domingo agora, para a gente estar pessoalmente, para participar disso tudo, para estar ali falando com o Preto Velho, para entender na prática tudo isso que a gente falou. Então, sintam-se à vontade, vai ser no próximo domingo, tá? É gratuito, não tem nenhum valor a ser cobrado. A Tati colocou no convite 1 quilo de alimento ou algo do tipo assim, mas de fato a gente não cobra para estar fazendo esse trabalho. É um compromisso que eu assumi com a espiritualidade e que eu vejo as pessoas, né, vocês acompanhando, e que eu acho isso tudo muito bonito. E quem sabe, né, muitos daqui, não sei quando, mas pode se tornar um terreiro cheio de axé. E aqui eu coloquei, mudei a fotinha, vai ter o ritual na força de Ogum. Tá? Então lembre-se aí, dia 12 vai ter o ritual na força de Ogum.